Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Nós vamos ler a palavra de Deus em Ezequiel 14, verso 14. Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então, amados irmãos e amigos, vamos fazer uma pequena reflexão bíblica sobre o tema a justiça de Noé, Daniel e Jó. Deus deixou bem claro que quando uma terra pecar contra ele de uma maneira muito grave, se rebelando, estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei do meio dela homens e animais. E ainda que estivesse no meio dela estes homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Deus é justo e faz justiça com aqueles que são fiéis a Ele. Pois assim afirma a palavra de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente, se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o seu sustento de pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. E ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. E se tivesse de passar pela terra, melhor dizendo, se eu fizer passar pela terra nocivas alimarias, e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos, nem filhas livrariam, eles só ficariam livres. E assim a palavra de Deus continua dizendo, e essa terra então seria totalmente assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre tal terra e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos, nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar peste sobre tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livraria as suas próprias almas pela sua justiça. Então, amados irmãos e amigos, a palavra de Deus deixa bem claro que Noé, Daniel e Jó eram homens justos, homens tementes a Deus, homens que faziam a vontade de Deus e nos deixou exatamente o exemplo de justiça. E hoje nós somos justificados pela fé. A Bíblia fala, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Noé, Daniel, e também nós verificamos que, além de Daniel, Noé e Jó, eles realmente venceram, porque eram homens tementes e obedientes a Deus. Mas a Bíblia também nos informa que o justo vive pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem
prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam, mas daqueles que creem para a conservação da alma, conforme Hebreus capítulo 10, do verso 38 ao 39. Então, amados irmãos, o homem vive pela fé e anda pela fé, isto é, aquele que faz a vontade de Deus, vence pela fé, e é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, que Deus possa te abençoar nessa tarde. E gostaria nesse momento de orar a Deus por você. Pai celestial, Senhor do céu e da terra, tem misericórdia, Pai, dos nossos amados irmãos e amigos. Abra o entendimento de cada um para entender o teu santo amor, entender a tua palavra e saber que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, ele não tem prazer na nossa alma. Senhor da glória, nos santifica na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E que essas pessoas, ó Pai, que tiveram acesso a esta mensagem, possa de fato, ó Pai, crer no teu Filho Jesus, para que possa alcançar a salvação pela fé. É o que eu desejo para todos, em nome do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, pastor da 2ª Igreja Batista de Montes Claros.